vamos começar falando também agora de Brasília, porque começou hoje o julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. O deputado é acusado pela PGR de tentar interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Vitória Bel vai chegar agora ao vivo com a gente, direto da capital federal, para relembrar toda essa situação e atualizar também, né? A quantas anda agora esse processo, o que vai ser decidido. Vitória, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Além do ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse caso do deputado Eduardo Bolsonaro, Flávio Dino também já votou favoravelmente para que Eduardo Bolsonaro se torne réu no Supremo Tribunal Federal por esse crime de coação de um processo judicial. Coação de um processo judicial é justamente quando alguém tenta atrapalhar um processo, e Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de atrapalhar o processo em que seu pai foi julgado pela tentativa de golpe de Estado. O Eduardo Bolsonaro, vamos lembrar, está nos Estados Unidos desde o início do ano e, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, que fez essa denúncia inicial, Eduardo Bolsonaro teria trabalhado junto com autoridades americanas para impor sanções a autoridades brasileiras, inclusive por meio da Lei Magnitsky, retirada de vistos, inclusive vistos americanos de ministros do governo Lula e também de ministros do STF, tudo isso numa tentativa de tentar intimidar e levar o Supremo Tribunal Federal a paralisar o processo contra o pai dele, Jair Bolsonaro. Então, a PGR viu nisso um crime de coação de um processo judicial, levou essa denúncia ao Supremo Tribunal Federal e agora o Supremo Tribunal Federal, primeiramente, precisa aceitar essa denúncia para então Eduardo Bolsonaro se tornar réu. É importante destacar que ele ainda não está sendo julgado. A votação é para saber se de fato esse julgamento dele vai seguir em frente. Flávio Dino e Moraes já votaram favoravelmente. Ainda faltam os demais ministros da primeira turma, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, para essa votação. Se a maioria votar favoravelmente a Eduardo Bolsonaro se tornar réu, aí sim o processo contra o deputado federal é aberto. E a pena para esse crime de coação de um processo eleitoral vai de 1 a 4 anos de prisão. A gente lembra também que Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos e, por conta disso, oficialmente a PGR nem conseguiu entregar ali as acusações contra ele pessoalmente. Chegou a ser até um motivo de tentativa ali da Defensoria Geral da União, da Defensoria Pública, da União, falar que, olha, Eduardo Bolsonaro precisa receber essa denúncia para escolher se ele quer ter algum tipo de defesa, mas Alexandre de Moraes disse o seguinte: Eduardo Bolsonaro ainda tem residência no Brasil, tem gabinete na Câmara dos Deputados e se ele não está recebendo essa denúncia contra ele é porque ele não quer. Basicamente foi isso que o Alexandre de Moraes disse, então, portanto, ele designou a Defensoria Pública da União para fazer essa defesa de Eduardo Bolsonaro. Márcia. Agora, Vitória, para tirar uma dúvida aqui para todo mundo, todos vão votar. Aí, se for maioria, é marcado o julgamento dele, ele vira réu, é isso? Isso mesmo. Se o a primeira turma formar a maioria, então Eduardo Bolsonaro vira réu no Supremo Tribunal Federal. Aí sim se dá início ao processo contra ele, com prazo para defesa e todos os trâmites aí que um processo judicial exige. Márcia. Perfeito. Muito obrigada, então, Vitória Bel, pelas suas informações no decorrer do dia, e a gente ainda se fala em tempo real.